de volta com o nosso podcast da Prefeitura de Alto Horizonte, o nosso querido Siriemas Cast. Lembrando para você o porquê desse nome, que a gente sempre faz aquela homenagem às nossas mascotes da cidade, que são as Siriemas. E aqui nessa brincadeira de utilizar esse nome, a gente traz para você assuntos de muita relevância para o nosso município, nossa comunidade e para todo mundo que assistir a gente também pelo YouTube da Prefeitura de Alto Horizonte. E hoje nós vamos falar sobre a campanha do Janeiro Branco, onde a gente fala sobre a saúde mental. E a gente vai explorar um pouquinho desse assunto, né, Andréia? Exatamente. Os convidados são profissionais de saúde, Dr. Luan, juntamente com a Micaela. Dr. Luan Araújo, ele é formado em medicina em junho de 2017, pós-graduado em psiquiatria. Ele é especialista em medicina da família e comunidade. Ele atua como médico clínico geral ali na urgência e emergência do Hospital Municipal. E a Micaela é psicóloga desde dezembro de 2018, especialista em terapia sistêmica de casal e família, especialista em psicologia educacional e atua como psicóloga também ali na Secretaria Municipal de Saúde, no Centro de Equipe Multidisciplinar. Então, são profissionais que atuam diretamente com a saúde emocional, com essas doenças, com o tratamento, com a prevenção. Então, eles vão trazer conhecimento, vão trazer orientações que vão ser muito, muito enriquecedoras em referência ao Janeiro Branco e também a todos os temas que estão ligados a essa temática. Vamos começar então, Dr. Luan, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. E Janeiro Branco, o que você tem a agregar sobre esse assunto aqui pra gente? Tudo bem? Olá a todos, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Acho que esse momento de falar sobre saúde mental é algo importante para a nossa comunidade e trazer um pouco mais de informação, quebrar aí os preconceitos que ainda existem, né, Micaela? Em relação a se falar sobre saúde mental, então é um momento de grande valia. Em relação à campanha Janeiro Branco, né, que a gente está vivendo aí durante todo esse mês, é uma campanha de conscientização em relação à saúde mental, onde busca a valorização, né, sobre esse cuidado emocional, desmistificar aí algumas crenças, preconceitos que existem ainda sobre as doenças mentais. E o porquê desse nome, né? Janeiro Branco, é uma coisa que se pergunta bastante. Janeiro, por ser um mês que normalmente as pessoas fazem muitas reflexões, né? Sobre como foi o ano anterior, sobre as perspectivas para o novo ano. E a cor branca, né? Esse janeiro branco, para lembrar de uma tela, uma folha de papel em branco, onde você pode ali projetar o que você deseja para esse ano novo, né? Quais são os seus desejos, o que você gostaria de mudar, coisas que você sonha em realizar. Então, foi nesse sentido que foi criada essa campanha. Nesse ano ela completa 10 anos, né? Foi criada em Minas Gerais por um grupo de psicólogos. E então foi com esse intuito, de falar, de valorizar esse cuidado emocional e quebrar os preconceitos que ainda existem quando se fala em doença mental. Você falou sobre uma folha em branco. É como se talvez a pessoa não conseguisse identificar um problema ou uma situação e ela procurasse ajuda. É nesse sentido? Também nesse sentido. Quando a gente diz uma folha em branco, é porque é um momento de buscar a reflexão, né? Às vezes a gente não costuma fazer essas pausas para pensar como está sendo a nossa vida. O que eu quero mudar? Porque com certeza, quando a gente pensa no ano anterior, todos nós aqui, as pessoas que estão nos assistindo, tiveram coisas desagradáveis, coisas que gostariam que fossem diferentes. E o início do ano é uma ótima oportunidade para a gente tentar, vamos dizer, transcrever nessa folha branca coisas que a gente pode mudar, atitudes que a gente pode ter de maneira diferente para fazer com que esse ano seja melhor do que o ano anterior, que a gente corrija erros que a gente cometeu ao longo do ano. E, claro, você pontuou muito bem, incentivar as pessoas a buscarem ajuda também. Com certeza, esse é um dos principais propósitos da campanha. Doutor Luan, como o senhor bem disse, a Graciele, janeiro é um mês de inícios, assim como a segunda-feira. A pessoa vai iniciar a academia, vai iniciar uma dieta. Eu vou começar na segunda-feira, então janeiro também está nessa mesma abordagem. Então, imaginamos que seja por este motivo. Janeiro, então, vou começar a minha dieta, começar a minha vida saudável a partir do início, pontapé inicial do ano, né?
É por aí mesmo, exatamente. O mês inicial, o primeiro mês do ano, onde culturalmente a gente já costuma fazer essas reflexões, pensar o que a gente quer para esse ano, projetar as dietas, né? O que a gente gostaria de mudar. Então, a escolha do mês de janeiro foi nesse sentido. Mas isso traz um ponto de observação, que esse cuidado emocional, esse assunto não seja abordado e não seja praticado só no mês de janeiro, que seja algo ao longo de todo o ano. Isso é um ponto importante que as pessoas precisam ter essa conscientização. Exatamente. Assim como tem o Setembro Amarelo, que também é um mês de prevenção, de falarmos sobre suicídio, as questões mentais, mas nós vemos que temos que enfatizar, relembrar o ano todo, porque são questões que se batem na tecla, que são questões emergentes o ano inteiro. Apesar de terem esses meses, né, para trabalharmos com mais ênfase, mas não podemos esquecer os demais meses também, né? Certamente. Micaela, psicólogo atuante, né, frente ao município de Alto Horizonte. A maioria das pessoas já te conhece. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Como já muito bem explanado, né, um tema de muita relevância para nós. Falar sobre saúde mental enquanto é tempo, é até a temática de 2024, Janeiro Branco, né? Saúde mental enquanto ainda dá tempo de falar sobre ela. Tem que ser falado a todo momento, até porque às vezes você está convivendo com uma pessoa que está passando por um momento difícil, você não sabe identificar ou simplesmente leva como cotidiano normal, né? Então, essa visão é que a gente espera através de um profissional, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, e essa interação entre as duas profissões. Explica pra gente. Então, são duas profissões que conversam muito, né, Luan? Eu falo, a psiquiatria depende muito da psicologia e vice-versa. Nós temos um trabalho bem unificado e a psiquiatria vai entrar ali no diagnóstico, né, para fazer um tratamento medicamentoso ou não, caso o psiquiatra entenda que essa é a demanda. E, posteriormente, vem para a gente, né, no serviço de psicologia. Eu brinco com todos os meus pacientes que, apesar do tratamento medicamentoso ser extremamente importante, de grande relevância, quando você vai tomar uma medicação de manhã, ela não te pergunta, como que você está, Graciele? A medicação vai tratar o sintoma e não a causa. E é a psicologia que vai trazer essa reflexão, né? O que vem te causando essas crises ansiosas? O que vem te causando essa depressão? Enfim, todos os outros transtornos que a gente vê por aí. E nem sempre o remédio é a solução imediata, né? Ela é parte do tratamento, sem sombra de dúvida, essencial, necessária, né? Mas não só ele vai fazer a diferença. Medicamento, terapia, psiquiatra, é um conjunto de fatores que vai trazer a saúde mental para o indivíduo. E até eu puxo um gancho, porque a questão de medicamento hoje, com a internet, a gente tem acesso a vários nomes, opções de medicamento, e nem sempre o transtorno ou o seu problema pode ser comparado ao do seu colega. Tipo, tomei esse medicamento, deu super certo. Tenta ele. Não é assim que você começa um tratamento, que você vai resolver um problema, né, Micaela? Sem sombra de dúvida. Hoje a gente tem até uma trend no TikTok, né? Não sei se vocês viram, que coração partido se resolve com dipirona, né, doutor? Já viu isso? Que, infelizmente, a gente tem essas coisas que são jogadas na rede social de qualquer maneira. E o que eu vejo pacientes, principalmente adolescentes meus, que estão bebendo dipirona, sem nenhum tipo de prescrição, tentando realmente acreditar que aquilo que eles viram nas redes sociais é certo, gente. E não, né? Essa dipirona não vai fazer nenhuma atuação nesse contexto. E como você falou, né? Às vezes as pessoas vão utilizando a medicação com uso indiscriminado, que vai gerar problemas lá na frente. Infelizmente, eu vejo pacientes dividindo, né? A amiga que divide o ansiolítico com a outra amiga, às vezes mães que dividem com os filhos, medicação para dormir. A gente sabe que não vai dar certo. Eu uso um comprimido inteiro, vou dar só a metadinha. Exato. Para poder ver se acalma, se tranquiliza. E assim começa a desencadear outros e outros problemas, né? Sim. Não só a saúde mental, mas no geral, né? No contexto geral do organismo. Muitas vezes vão parar na emergência, né? Porque tomou a medicação em alta dosagem. Enfim, são inúmeros problemas que vão trazer. Então, a gente sabe que não deve, né? Não deve utilizar sem a prescrição médica mesmo. E quais são os transtornos mais comuns que vocês veem no dia a dia? Então, como bem falado pela doutora Micaela, essa questão da automedicação é algo que tem que ficar realmente um alerta para a população, para todos que estão nos ouvindo, evitar, né, essa questão, toma esse remedinho aqui que eu tomo, é bom para mim, vai ser bom para você. Não é por aí, né? Então, procure ajuda, né?
seja o psicólogo, seja o psiquiatra, são profissionais que, como a Micaela disse, conversam mutuamente. O tratamento, na grande maioria das vezes, vai se dar de maneira conjunta com o psicólogo e com o psiquiatra. Vai ter casos em que vai se beneficiar do tratamento apenas com o psicólogo, mas o fato é que, falou-se de doença mental, são esses profissionais que vão estar habilitados para cuidar desse paciente, né? Em relação aos principais transtornos mentais, que foi a sua última pergunta, a gente tem os transtornos ansiosos, que é a grande maioria, juntamente com os quadros depressivos. Tem os transtornos afetivos, como o transtorno bipolar, quadros de esquizofrenia, dependência química, quadros de distúrbios do sono, é algo que é muito comum hoje em dia, pessoas que sofrem com insônia, né? Muitas vezes uma insônia como um transtorno e muitas vezes como um sintoma dentro de um outro transtorno também da psiquiatria. Além disso, a gente tem os transtornos obsessivos compulsivos e por aí vai, né? São uma infinidade de transtornos, mas eu diria que esses são os mais comuns, os mais conhecidos ali no nosso dia a dia. É quase os da modinha, né? Não estou dormindo bem, vou na farmácia, às vezes consegue o acesso a uma medicação que não tem necessidade de uma receita. Então, assim, facilita o paciente chegar à medicação. Mas a utilização dela pode ser pior ainda, né? Sim, uma coisa que a gente enfrenta hoje como um problema é o autodiagnóstico, né? A internet é uma ferramenta muito boa, que trouxe muitos benefícios para todos nós, mas com ela também vem algumas coisas negativas. E uma delas é essa, da pessoa ir ali, buscar por alguns sintomas que ela vem apresentando, e ela mesma se dá um diagnóstico, ela mesma já busca qual que é o melhor remédio para isso, e quando você vê, ela está tomando uma medicação que está mais atrapalhando do que ajudando. Tem pacientes que chegam até a gente já com dependência a medicações controladas, porque faz um uso abusivo e de maneira que não é a maneira correta. É algo que a gente vê muito, né? Paciente fazendo usos de remédio para dormir há vários anos, começa com um comprimido. Tem casos de dependência que chega até a gente com um paciente tomando 40, 50 comprimidos numa noite para tentar dormir. É algo que parece impossível, mas a gente vê com uma certa frequência. Então, esse alerta ele tem que ser dado e de maneira bem alarmante mesmo, para as pessoas terem essa consciência de não se automedicar, não se autodiagnosticar. Se você acha que está passando por algum problema, algum tipo de transtorno, algum sofrimento psíquico, busque a ajuda do psicólogo, do psiquiatra. Vai ser a melhor forma de melhorar a sua qualidade de vida. Em geral, os dedos da mão não são iguais, né, Micaela? E entender também que esse diagnóstico não é o fim do túnel, né? Eu converso sempre com as pessoas no consultório que o diagnóstico ele é a bússola, né? Ele te indica para onde ir, para onde caminhar, qual medicação você tem que tomar, qual profissional você tem que buscar, porque infelizmente o que a gente vê são os tabus e os rótulos que o paciente foi diagnosticado com borderline, é o fim, né? A gente não pode, eu me afundei, eu vou ficar na cama, eu não levanto mais, eu não quero medicação, eu não quero tratamento, porque eu sou borderline, né? Mas é importante mais a gente entender que a paciente não é borderline, a paciente ela continua sendo. Eu, Micaela, né? Eu não sou borderline. Enfim, infelizmente as pessoas acabam chegando nesse fim do túnel com o diagnóstico. Micaela, às vezes, assim, ouvimos muito, mas eu não vou começar com medicamento, doutor Luan também vai saber contextualizar bem, eu não vou começar com esse medicamento porque eu vou ficar dependente. E aí acaba ficando dependente da doença. A pessoa não consegue ali ter uma vida tranquila, não consegue ter saúde porque está pregado ali naquele estigma que não pode tomar o medicamento porque vai ficar dependente daquele medicamento. Exatamente, a gente tem muito esse estigma, como você falou, né? Principalmente quando são crianças e adolescentes advindo no consultório de psiquiatria. Normalmente chega no Dr. Luan prescreve uma medicação, chega até mim e a mãe e o pai falam, prescreveu fluoxetina, mas eu não vou administrar de jeito nenhum, porque meu filho vai ficar dependente dessa medicação, é só terapia, né? Eu sempre trago a reflexão. E se você tivesse ido lá na emergência, às vezes até com o próprio Dr. Luan, e ele falado, olha, eu vi aqui esse exame, uma válvula do coração do seu filho não está funcionando bem, não. Todo dia de manhã ele tem que tomar tal medicação, porque senão ele vai morrer. Essa mãe, esse pai não pensa um segundo para medicar esse menino. Todos os dias, engoliu medicação, meu filho? Tá, tomou certinho? Ele vai tomar essa medicação, certamente. Mas quando a gente fala de uma doença não palpável, né, de uma doença física, ou de uma doença mental não física, que não aparece nos exames, aí sim a coisa complica. Aí a gente não quer medicar. E acaba se tornando dependente da doença, como você bem pontuou, André.
Ainda na linha dos transtornos, temos a ansiedade. Eu imagino que, pelo que percebemos, é uma doença que tem assim, afetado, é um transtorno, né, que tem afetado demais as pessoas, ainda mais pós-pandemia. Gostaríamos que vocês elencassem sintomas, algumas formas de ansiedade que demandam atenção, que tá passando os limites, que naquele ponto a pessoa já precisa de uma ajuda médica ou uma ajuda psicológica. A ansiedade, primeiramente, ela tem que ser entendida como um sintoma, antes de tudo, né? Porque existem os transtornos de ansiedade, mas a ansiedade é um sintoma que, até certo ponto, ele é até fisiológico. Está presente na vida humana desde o homem primitivo, onde aquele medo, a insegurança, o alerta, era até um instinto de sobrevivência. Então, essa ansiedade fisiológica, com o passar dos anos, né, vamos dizer assim, tragédias que vão acontecendo, eventos traumáticos ao longo da vida, o estresse acumulado, isso vai se tornando uma ansiedade patológica. Então, esse medo, a insegurança se torna cada vez maior, uma preocupação excessiva em situações que não demandariam tanta preocupação, e isso começa a trazer à pessoa um sofrimento psíquico intenso, onde afeta o dia a dia dela, a capacidade dela laboral, acadêmica, a capacidade dela de socializar. Então, o convívio familiar passa a ser prejudicado. Então, a partir do momento que esses sintomas ansiosos eles trazem prejuízo funcional na vida da pessoa, aí sim aquilo passa a ser visto como um transtorno e merece um tratamento. Normalmente, esses sintomas de medo, insegurança e preocupação, eles vêm acompanhados de alguns sintomas físicos, né, Micaela? Como falta de ar, dor no peito, né, palpitações, suor nas mãos, sensação de desmaio, aquela sensação de sufocamento. São queixas frequentes desses pacientes. Muitas vezes eles procuram o serviço médico achando que tem um problema maior. Essa situação que a Micaela expôs. Se você tem um problema no coração, você tomaria o remédio? Muitas vezes eles vão lá achando que estão com algum problema. Aí é feita uma avaliação, exames para poder diagnosticar outros problemas, descartar outros problemas. E muitas vezes vê que aqueles sintomas físicos fazem parte, sim, de um quadro de ansiedade que está ali desenvolvendo todos aqueles sintomas. E o bom falar que, resumindo, não é frescura, né? E quando você fala que pode desencadear, a gente já viu televisionadamente, né, as pessoas com problemas que não se explica, né? E pode ser tudo pela ansiedade. Aparecem de tudo na pele, né, coceiras, e ali vai ficando cada vez pior, e é por uma falta de controle, né, que a pessoa perde o controle do seu próprio organismo, né, Lu? Isso mesmo. E normalmente a pessoa não consegue identificar ali a causa daquilo, porque às vezes são problemas que vêm do passado, né, traumas, vários e vários anos de sofrimento, e ali o corpo está colocando para fora aquele sofrimento psíquico de forma com os sintomas que a gente vem falando. Falta de ar, muitas vezes dor no estômago, náuseas, coceiras no corpo, muitas vezes são causadas por esses quadros de ansiedade. E entender que isso não é e nunca foi frescura, não é falta de Deus. Então a gente precisa vencer esse preconceito, né? Esses comentários que a gente escuta por aí, porque isso só traz prejuízo para essas pessoas que estão em sofrimento, necessitando de ajuda. Porque se a gente consegue vencer esse preconceito, esses estigmas que ainda existem, a gente vai facilitar que essa pessoa se encoraje a buscar ajuda. E muitas vezes a gente vê que quanto antes começar esse tratamento, buscar essa ajuda, melhor é para o paciente, porque a gente evita que esse quadro vá se agravando. Partir sempre da premissa, né, de que quando a boca não fala, o corpo fala de alguma maneira. É engraçado pensar como que uma pessoa vai desencadear ali uma psoríase, né, vai dar uma crise alérgica na pele, por questões emocionais. Mas é aquilo, se sua boca não fala, o seu corpo vai gritar socorro, né? A gente precisa de cuidar de você de alguma forma. Eu dou sempre o exemplo para o pessoal no consultório também em relação ao copo, né? A gente vai enchendo aquele copo, enchendo. Uma hora ele vai transbordar. E esse transbordar no ser humano é exatamente isso, os sintomas físicos, né? O corpo não aguenta, ele pede socorro. E quando fala em preconceito em relação ao diagnóstico, é dentro da família, né? Os pais não querem aceitar que o adolescente está tendo uma crise de ansiedade por todo momento que ele está vivendo, de mudanças. As crianças também, até mesmo a mudança de uma escola para outra pode causar, né, Micaela?
Sim, são inúmeros os gatilhos, né? Aquilo que parece bobo para o adulto é algo muito grande para a criança, para o adolescente e vice-versa, né? Eu sempre costumo levar a reflexão de que, às vezes, o boleto para o adulto é algo que assusta. Nossa, eu não recebi, eu tenho um boleto para pagar amanhã de R$ 3.000. Como que eu vou fazer para pagar esse boleto? Então, isso é um terror e um medo. Se eu contar isso para uma criança, a criança vai olhar e falar, meu Deus, né? meu pai está com medo de um pedaço de papel, né? Bobeira. E, de fato, se eu falo pro pai também que o filho está tendo uma crise de ansiedade porque ele acredita que tem um monstro no armário, esse pai vai imaginar que é uma besteira. Então, as dores emocionais são dores muito peculiares de cada um. Não tem como eu julgar a sua dor como pequena e a minha dor como muito grande, né? Cada um tem um sofrimento. Cabe a nós escutar e acolher, né? E saber qual é a sua dor e qual é a sua dor emocional. E tratar dela, que é a única coisa que a gente pode fazer por aqui. E às vezes, quando não trata, ela pode ficar lá guardada, criar uma cicatriz ali, e daqui a muitos anos ela volta de novo, né? Como outro gatilho. Exatamente, como o Dr. Luan pontuou agorinha, né? Às vezes são coisas, lá no passado a gente pergunta para o paciente, fala, você tem noção do que vem te engatilhando essas crises de ansiedade? Não é por nada, eu estou lá quietinha e a crise de ansiedade vem, não é nada, né? Mas às vezes é algo lá do passado que vem mexendo com essa pessoa, algo mal resolvido, né? Uma situação puxa a outra, né? Exatamente. Como nós já adiantamos também aqui, né, a questão dos preconceitos, e eu ouço muito por trabalhar ali na Secretaria de Saúde, na parte de comunicação, o medo, o receio de alguns pacientes em procurar ajuda médica, psicológica, psiquiátrica. Ah, mas fulano vai saber, o profissional vai contar para o meu familiar, vai contar o que foi abordado ali no consultório. Nós sempre trabalhamos, gente, eles são extremamente éticos, não precisa ter medo, ter receio do que você confidencializou, o que você conversou ali com o profissional, ele vai tratar da forma mais ética, de forma que possa ajudar vocês. Então, eu acho que é importante, né, esse ponto, que as pessoas possam diminuir esse receio, esse medo de falar suas dores, com medo do que o profissional vai pensar, do que o profissional vai julgar. E isso, eu não quero falar porque eu estou com medo, estou com vergonha. Esse é um medo, um preconceito que ainda existe muito, né? E dizer, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente, enquanto profissional da saúde mental, a gente está ali para buscar um atendimento ético, humanizado, ser uma ferramenta mesmo de alívio para aquele sofrimento, para a pessoa que está passando por essa angústia. Muitas vezes são anos de sofrimento, né? Tentando se encorajar para buscar essa ajuda. Então, vencendo esse preconceito, eu acredito que é um início para as pessoas terem uma melhor saúde emocional, um melhor equilíbrio emocional, frente às dificuldades que a gente sabe que, hora ou outra, a gente vai se deparar na nossa vida. É algo que não existe aquela vida perfeita, alegre o tempo todo. E vai ter momentos em que a gente acaba se desequilibrando, perde essa capacidade de lidar com as adversidades. Então, nesses momentos, encorajar as pessoas a buscarem essa ajuda, porque isso é fundamental. É isso aí, a vida da rede social, que é o que a gente gosta de ilustrar, a gente só coloca nas nossas redes o que é de positivo, em maioria, né? Você quer se expor quando você está feliz, quando você tem uma conquista, ou quando você gosta de algo que pensa, não, alguém também pode visualizar aquilo ali e gostar. Mas nem sempre a pessoa está nas redes sociais feliz e por trás das telas da mesma forma, né? Então, não se espelhem só no que você vê, né? Essa é a mensagem. Certamente, rede social é algo benéfico. Trouxe, assim, vamos dizer, pessoas que não conseguiam se socializar com a rede social, hoje têm uma vida social melhor, querendo ou não, é uma ferramenta de socialização. Para o próprio trabalho, é uma ferramenta muito boa, que acho que hoje em dia, se a gente se vê sem a rede social, dificultaria até mesmo o nosso trabalho. Sim. A área acadêmica, a gente vê o quanto ajudou e o quanto colabora para a questão acadêmica, as redes sociais, a internet como um todo. Então, são ferramentas boas, mas que, ao mesmo tempo, traz muitas coisas negativas e que a gente merece ter esse cuidado que você citou. Evitar as comparações, porque sempre a grama do vizinho está mais verde, né? Então, a gente achar que a vida do outro é perfeita, que o outro não tem problema, começar a se cobrar demais, porque o fulano, ele já se formou, o fulano já tem um trabalho legal, eu ainda não consegui. Cada um tem a sua trajetória, né? A vida de cada um é marcada por questões particulares, peculiares, como a doutora Micaela citou. Então, evitar essa comparação, porque isso vai trazendo frustrações,
sentimento de inferioridade. Então, esse cuidado em relação à rede social é muito importante. Não dê atenção e essa importância toda para tudo que se vê ali. Saiba fazer esse filtro, né? Por falar em filtro, né? Quanto eles têm influenciado aí nessas redes sociais. Eu tenho pacientes, meninas, adolescentes, que só se veem bonitas com filtro. Elas não saem mais de casa exatamente pelo fato de que elas não têm um filtro na rua, né? Então é muito mais grave que a gente imagina. Como o Dr. Luan pontuou, é de fato extraordinário que as redes trouxe para a gente. Mas rompe barreiras geográficas, né? Eu consigo falar com quem está do outro lado desse mundo. Mas em contrapartida, a gente vê transtornos emocionais partindo de todo o tempo aí, principalmente questões alimentares, compulsões alimentares, distúrbios de autoimagem, partindo desse tipo de tela, né? A gente se compara o tempo todo. Hoje de manhã no grupo de gestante eu estava falando, né? Como as mulheres grávidas e no pós-parto têm se comparado a muitas mulheres, né? Que aparece ali, tem o exemplo da Virgínia, né? Que é um exemplo aí do que a gente tem em amplitude, de que a gente vê aquela mulher linda, né? Que tem ali um monte de capacidades a mais que uma rede de apoio, isso, uma barriga linda, chapada, uma mulher ali na academia, enfim. E que nós, mulheres, pobres mortais, não temos esse acesso, né? E a gente acaba se comparando. E é isso. Se a gente tenta se encaixar na forma do outro, a gente acaba perdendo a nossa forma, né? E a gente precisa da nossa essência, a gente precisa da nossa forma, porque senão a gente acaba se perdendo, a gente não se reconhece. E não se reconhecer está intimamente ligado aos transtornos mentais, né? Por isso que a gente vê até hoje na própria rede social, né, que sobe a hashtag fora dos padrões, porque a gente precisa, inclusive com a pandemia, viu-se a maior necessidade disso, que é uma das coisas que podemos pontuar, é o fato do próprio Instagram, que é uma das redes mais acessadas, teve que retirar a quantidade de curtidas que as páginas tinham, porque isso virou, né, um objeto de problema ali, que as pessoas ficavam competindo e gerava enormes transtornos entre as pessoas que viviam com esse trabalho, né? E por aí vai, fora dos padrões, quer dizer que o seu padrão não é o que eu preciso, não é para ser feliz, eu não preciso ser igual a ninguém, né? Mas até que chega nesse ponto da pessoa identificar o problema e ter maturidade, aceitar sobre isso, tratar também, né? Então, o tratamento, quando ele vem precoce, ele ajuda muito, né? O problema é como que chega no tratamento precoce. Qual é o caminho que a pessoa fala, não, eu não estou bem. O que vocês deixam para quem está ouvindo a gente saber, tipo assim, não, você procura uma ajuda, sem ter vergonha, sem saber, não, mas eu ainda não estou doido. A gente sabe que, em aspas, muita gente fala, você vai no psiquiatra, mas você não está doido. Não é assim que a gente tem que pensar, né, Luan? Sim, primeiramente tentar, mais uma vez, vencer esse estigma que ainda existe relacionado às doenças mentais. Quando se fala em procurar um psicólogo, um psiquiatra, tem muita gente que ainda pensa, tem essa cultura antiga, é um médico para doido, o psicólogo só vai lá quem está doido. E a gente hoje está cansado de saber que não é assim. Muitas das pessoas já precisam, e aquelas que ainda não precisam, um dia, às vezes, vai precisar desse cuidado com um profissional da área da saúde mental. Então, incentivar essas pessoas a vencerem esse medo, o medo de ser julgado, né? O medo de encontrar ali com o profissional e achar que ele não vai ser bem atendido, que não vai ser ético. Então, encorajar essas pessoas a buscarem ajuda, porque a gente sabe que o quanto antes esse transtorno for identificado, iniciado o tratamento, seja medicamentoso ou com as psicoterapias, melhor vai ser o desenrolar desse quadro, a saúde mental desse paciente, né? Sobre sinais, né? Você disse para a gente alertar as pessoas para quando procurar esse profissional. Será que eu estou passando por algum problema que requer um cuidado maior? Então, são vários sintomas que a gente observa no nosso dia a dia, mas que nem sempre vão ser sinônimo de doença, né? Quando se fala em ansiedade, então você está preocupado demais, aquela angústia, o medo excessivo, começa a ter alterações de concentração, aquela tristeza persistente. Não quer dizer que toda tristeza é sinal de depressão, né? Porque todo mundo tem dias tristes, todo mundo passa por momentos difíceis. Mas a partir do momento que aquilo se torna intenso, frequente, vários dias, acompanhado de outros sintomas, o paciente perde o prazer pelas coisas que antes eram prazerosas, dificuldade de se socializar,
né? A questão laboral, acadêmica, a pessoa já não tem mais aquele mesmo desempenho de antes. Então, alterações do sono, do apetite, questões de sexualidade, né? A perda do desejo sexual, muitas vezes, pode estar sendo, como causa disso, um fator também de adoecimento mental. Então, são sintomas que, se a pessoa começa a observar de maneira frequente, intensa, e que traz prejuízo na vida dele, no cotidiano dele, seja trabalho, questões acadêmicas, vida social, ambiente familiar, é sinal de que essa pessoa pode estar necessitando de ajuda, né, Micaela? A gente vê no ambiente familiar muitas famílias vivendo aquele pé de guerra, né? Filhos ou vendo os pais brigando demais. Então, tome cuidado com isso, porque o que tem de criança e adolescente que chega até o consultório já com um grau avançado de um adoecimento mental, e muitas vezes os pais não percebem, não sabem por quê, mas o filho está vivendo aquele ambiente ali todos os dias. Então, atentar para isso, saúde mental se começa em casa. Às vezes a gente cobra muito escola, né? Ah, meu filho está assim, assim, é culpa da escola. Claro, a escola também hoje vivencia muitos problemas que traz esse adoecimento mental, mas muitas vezes o problema começa em casa mesmo. Então, vamos ter esse autocuidado, né? Sobre o ambiente que a gente está criando nas nossas casas. Imagino que a palavra, né, nós conversando aqui, que seja equilíbrio. Assim como a gente tem que ter equilíbrio e saber filtrar o que vemos nas redes sociais, o que se aplica à nossa realidade, também vemos muitas cobranças no mercado de trabalho. Ou é porque eu não estou conseguindo gerir uma equipe, ou porque não estou conseguindo socializar com meus colegas de trabalho, ou porque eu não consegui a nomeação, não consegui o status que eu queria no meu trabalho, e isso acaba frustrando muitas pessoas que levam aquilo para o lado emocional e que chegam em casa e não conseguem lidar com essas frustrações. Então, gostaríamos que vocês também abordassem, dialogassem sobre esse ponto da questão do mercado de trabalho com as cobranças, com o quanto pode afetar o lado emocional se as pessoas não souberem lidar com essas questões. Em via de regra, a gente diria assim, chegou no trabalho, deixa o que você tem em casa, né? Chegou em casa, deixa lá o trabalho. Mas a gente sabe que não dá para desassociar uma coisa da outra, né? Não inteiramente. Porque se você está com um problema grande em casa, um conflito familiar, que quer que seja, acaba que você vai levar aquilo para o seu trabalho e vice-versa, né? Mas é tentar o equilíbrio, como você mesmo falou, né? Tentar deixar com que a gente não leve tanto para casa, não traga tanto, né, para o trabalho, mas esse equilíbrio é o fundamental, né? Com certeza. Às vezes é difícil a gente separar as coisas, né? Essa vida do trabalho, a vida familiar, mas sempre que possível, tentar, na medida do possível, buscar esse equilíbrio. Coisas que às vezes a gente começar a se policiar. Eu vou deixar de levar um pouco desses problemas do trabalho para dentro de casa. Às vezes a gente consegue colocar isso em prática, mas para isso precisa querer, né? Entender que aquilo é importante, porque às vezes é já visto como automático, uma coisa da rotina, acostumado a chegar em casa todo dia nervoso, tratando mal a esposa, tratando mal os filhos, por conta de problemas que viveu lá no trabalho. Então, tente, na medida do possível, começar a ter essa mudança primeiro em você, porque às vezes a gente cobra muito das pessoas, né? A gente quer muito das pessoas, mas e eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para minha família viver de uma maneira mais harmônica, né? Para a gente ter um ambiente ali de mais alegria, de mais amor, de mais paz. Da mesma forma, no trabalho. Como está o meu convívio com os colegas de trabalho, né? O patrão, como que está essa relação entre patrão e empregado? Hoje em dia tem muita cultura de produzir, né? A cobrança é muito excessiva. Então, isso tem causado muito adoecimento mental. A gente vê muitos funcionários de grandes empresas passando por situações aí de burnout, né, que é esse estresse constante no trabalho. Então, ter esse cuidado com a saúde emocional dos seus trabalhadores é uma mensagem que a gente tem que levar para os patrões também, né? Incentivar-se a falar sobre isso em todas as instituições, pedir pelas as políticas públicas também de incentivo à saúde mental, a levar isso também para as escolas, por meio de palestras, e que seja algo trabalhado cada vez mais, porque dessa forma a gente encoraja as pessoas a buscar ajuda,
a gente mostra a essas pessoas que saúde mental é tão importante como a saúde do corpo. Sim, esse equilíbrio está intimamente, para mim, ligado aos limites, né? Entender quais são os nossos limites. O meu limite é trabalhar de domingo a domingo, trabalhar enquanto os outros dormem, né? Que é o que a gente tanto escuta aí hoje nas redes sociais. O que você faz enquanto os outros dormem? Acorda às 4 da manhã e já começa seu trabalho, porque aí vai ser efetivo. Vai ser efetivo lá para a empresa, né? Mas o que a gente está fazendo com a nossa saúde mental? A gente tem que colocar isso em reflexão. O que vale mais a pena? Né? A nossa saúde mental ou produzir intensamente, né? A gente tem que pensar muito sobre isso também. Sim, como o doutor Luan disse, pensamos muito nos outros, né? O que o outro está fazendo para mim, o que os outros estão fazendo pelo bem dessa empresa, pelo bem da família, mas esquecemos, né? O que eu posso fazer por mim, sempre nos colocarmos em primeiro lugar, até mesmo porque a pessoa com a saúde emocional abalada, uma mãe, um pai, em qualquer nível que ela esteja com a saúde abalada, imagino que não vai conseguir dar o melhor de si, não vai conseguir formar, né, conviver em um ambiente saudável. E nós gostaríamos também que vocês apresentassem como é abordada a questão da saúde emocional aqui em Alto Horizonte, quais são as linhas de cuidado, onde os pacientes podem procurar, tanto na Secretaria de Saúde, como é o fluxograma de atendimentos para esse paciente que sente que ele precisa de uma ajuda, que ele está muito ansioso ou qualquer outro transtorno, né? Onde ele pode procurar, como é o fluxograma de atendimentos. Normalmente a gente tem como uma porta de entrada ao sistema de saúde as unidades básicas, a atenção primária à saúde. Então ali vai ser onde o paciente, seja qual ele for, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, que acha que está passando por algum problema, que se vê numa situação delicada em relação à sua saúde mental, à sua saúde emocional, busque primeiro um atendimento ali no posto de saúde, aquele ali próximo da sua casa. Ali você vai ser recebida, às vezes, por um enfermeiro. Se esse enfermeiro achar necessário o agendamento da consulta com o médico, passa pelo médico clínico geral. Se o enfermeiro identificar que é uma demanda que o psicólogo já pode atuar ali, ele já passa para o psicólogo também. Porque na atenção primária, esse cuidado é sempre multidisciplinar. A equipe trabalha sempre um em comunicação com o outro. Então, é uma excelente ferramenta para poder trazer esse paciente para dentro do sistema de saúde. E ali onde o médico ou o psicólogo identificar que se trata de um quadro mais grave e que requer também um acompanhamento com o psiquiatra, esse encaminhamento vai ser feito via posto de saúde, levado até a Secretaria de Saúde, e aí é quando esse paciente passará por mim, que sou o psiquiatra que atende aqui no município. Então, o fluxograma até chegar no psiquiatra seria dessa forma, mas a Micaela pode... Exatamente isso. Falou perfeitamente. Para mim, hoje nós temos na saúde 2 psicólogos, sou eu e a psicóloga Luana, que atendemos via SUS. É exatamente esse o processo, né? A gente precisa desse encaminhamento que ele é dado, né, nos PSFs, nas estratégias de saúde da família. E indo lá até o médico, a enfermeira, ela faz esse encaminhamento, caso também necessário, vá fazer o encaminhamento para o psiquiatra, ou nós mesmos, né, dentro da psicologia, fazemos também esse encaminhamento para vocês. Então, comunidades, pessoas da cidade, temos a oferta do atendimento pela Secretaria Municipal de Saúde. Não tenham vergonha, não tenham medo de procurar, porque saúde emocional é algo muito sério. Assim como a Micaela disse, se eu estou com um problema no coração, qualquer outra doença, eu corro para tomar um medicamento, corro para tratar. Assim também deve ser visto as causas emocionais. Gostaríamos também que vocês falassem algumas estratégias, se tem alguma recomendação para que as pessoas consigam lidar melhor com as suas frustrações, consigam lidar melhor ali com o seu lado emocional. Acho que o básico, né, ele deve ser feito em relação à saúde mental, à saúde física, que é uma boa alimentação, dormir bem, porque o sono faz extrema diferença aqui dentro, quando a gente está falando de saúde mental, se alimentar melhor, enfim, e fazer, né, ter uma rotina muito bem estruturada de coisas que traz benefício para a nossa saúde, que seja agradável, né? Eu falo, às vezes a gente vive numa mesmice de uma rotina de trabalho, casa e obrigação, né? Cuidar da casa, fazer uma refeição, enfim. E a gente fica meio robótico. A gente acaba não tendo coisas que nos traz satisfação. Às vezes uma leitura de um livro, eu brinco sempre, às vezes uma novela que você senta para assistir vai te trazer benefícios. Então a gente
tem que ter essa noção que a vida não é feita só de trabalho e rotina exaustiva. Nós precisamos de um tempo para a gente de autocuidado, de uma rotina mais leve, porque senão é realmente enlouquecedor. Ninguém consegue, ninguém dá conta. E não romantizar essa rotina estressante, né? Igual a gente vê nas redes sociais. A gente trabalha ao extremo. As pessoas às vezes romantizam a dor de trabalhar ao extremo, mas a pessoa não está feliz. Ela só está alimentando ali o que ela acha que é interessante, né? A sociedade prega, né, que nós, enquanto trabalhadores, devemos ser super-heróis. A gente tem que dar conta de tudo. Eu brinco que a gente pode ser super-herói às vezes, mas às vezes a gente tem que pegar essa capa de super-herói e se esconder. Se ficar quietinho lá de baixo, dormir, tirar uma sonequinha, porque senão a gente é realmente uma rotina enlouquecedora. E muitas vezes as pessoas buscam nesse trabalho, né, incessante, excessivo, até mesmo a pessoa que está com algum problema grave de saúde mental, algum transtorno, um sofrimento muito intenso, e vê no trabalho como uma válvula de escape. Se esconde no trabalho, né? Então, muito bem falado pela Micaela, a recomendação é essa, é desconectar um pouco, né, da rotina, buscar lazer, que é algo muito importante, contato espiritual, né, estreitar os laços familiares, as amizades, tratar bem um ao outro, práticas de meditação, atividade física, como ela também pontuou, são coisas que vão contribuir para se ter esse equilíbrio emocional. Ter uma rede, conversar, igual a gente está fazendo aqui, tudo isso faz falta na rotina de muita gente, né? O fato de sair para conversar com os amigos, isso acaba criando, né, uma rede de proteção também, porque se eu te escuto, você vai tendo intimidade suficiente para ir falando mais, né? E poder expor aquela dor, aquele sentimento que está precisando sair, né? Com certeza. E assim, muitas vezes a gente não sabe como abordar alguém que está passando por algum sofrimento. Mas o que eu vou falar para aquela pessoa? E aí entra a importância disso que você falou. Às vezes, o simples fato de ouvir é o que aquela pessoa precisa. Dar a oportunidade para ela falar algo. Porque às vezes dentro de casa ela não tem essa oportunidade. É uma pessoa que vem guardando sentimentos, mágoas, raivas há muito tempo. E às vezes você, como um colega de trabalho, um amigo, um vizinho, pode ser essa pessoa que vai ajudar aquela pessoa a se abrir, a se encorajar, a buscar a ajuda de um profissional. Como a Micaela disse, o copo vai enchendo, né, Micaela? Uma hora ele transborda. Nós precisamos esvaziar esses copos. A cidade de Alto Horizonte precisa muito esvaziar esses copos, né? A gente tem uma demanda de psiquiatria gigantesca, de psicologia gigantesca dentro da nossa cidade. Então, eu vejo muito a nossa sociedade, a nossa comunidade de Alto Horizonte, muitas vezes, relatar que vai muito nessa questão das redes sociais, né? Eu tenho amigos ali na rede, mas meus amigos são de muito longe. Eu posso partilhar muito pouco, porque no real, o sair ali, o tete-a-tete, né? O cara a cara, eu não tenho coragem. Né, eu não tenho força, eu não tenho estímulo, eu quero ficar em casa quietinha. E às vezes é isso que o doutor falou, né? Às vezes a gente tem no trabalho esse abrigo, mas e se essa pessoa está em casa, isolada? Por isso a importância desse podcast, né? Às vezes a gente consegue chegar até ele por esse áudio, né? De alguma forma, e demonstrar que nós estamos aqui para ajudar. Porque às vezes se esgotaram todas as possibilidades dessa pessoa de alguém poder escutar e acolher, né? Então, e às vezes as pessoas que escutam são de julgamento, né? Então, isso é frescura, minha filha. Vai para a igreja que tudo se resolve. Não que esse Deus, não que esse espiritual não seja muito importante, que eu acredito que seja, mas só isso basta, né? Equilíbrio, né? Entre tudo. A gente ouviu relatos emocionantes quando começamos o evento de ciclismo no município, do Pedal da Siriema, porque lá a gente conseguiu tirar a gente de casa que há meses não fazia nada e que tinha vergonha de começar por não saber, por não estar igual aos outros. Quando a gente proporciona a possibilidade de você ser diferente, ser você mesmo, mas estar em meio de todos, né, facilita as pessoas irem. Então, como você diz, a gente faz o podcast para poder abrir mais um canal para a pessoa escutar, uma pessoa conhecida como vocês, como nós, que estamos aqui na cidade, somos colegas de cidade, né? E assim, talvez a gente consiga chegar naquela pessoa que não quer escutar uma pessoa diferente, mas quer escutar alguém que ela conheça. Pode gerar, né, aquela proximidade. E eu gostaria também de dar o ar de esperança para essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão passando por situações difíceis, que receberam algum diagnóstico de algum transtorno mental. Isso não é uma sentença, não é um rótulo, né? Deixar esse ar de esperança de que as coisas vão melhorar, a tempestade vai passar e o sol vai voltar a brilhar na vida de vocês, né?
Então tenha essa esperança renovada dia a dia, não perca a fé. Dias melhores vão vir. Né? É isso aí. Um A gente vai encerrando, então, nossa conversa, muito agradável, falar sobre um assunto de extrema relevância e importância, que é o Janeiro Branco, né? E está aberto o espaço para a gente falar, não só agora, finalizando o mês de janeiro, mas o ano inteiro está chamando a atenção para que as pessoas estejam preparadas psicologicamente para enfrentar o dia a dia, porque é uma guerra após a outra, né, Micaela? E a gente precisa fortalecer o espírito, fortalecer o psicológico para conseguir caminhar, né? Exatamente. A saúde está aqui, né, para isso. Para andar de mão dadas com a comunidade. Eu, Micaela, me coloco de prontidão e acredito que não só eu, como a saúde por inteira, né, para ajudar essas pessoas. Está em sofrimento mental, eu digo, é a doença da alma, né? Como a gente sempre pontuou, não tem dor pior, não tem dor maior. Então, como essa esperança foi levada ao Dr. Luan, também leva a minha, né? De que as coisas vão passar, de que as coisas vão melhorar. E a gente não precisa melhorar sozinho. A gente tem ajuda profissional para isso, né? Então, eu, enquanto psicólogo, tenho certeza também que o Dr. Luan, enquanto psiquiatra, a gente está à disposição para a comunidade, querendo ajudar e fazer com que nós cresçamos juntos, né? Está sempre disponível, Dr. Luan. Muito obrigado por ter aceitado, né, o convite, disponibilizar um tempinho para falar com a gente e deixar esse podcast registrado para a gente poder espalhar ele e levar a mensagem positiva. Eu que agradeço pela oportunidade, parabéns pela iniciativa de vocês, da comunicação, toda a gestão de Alto Horizonte, e que essa mensagem sirva para ajudar muitas pessoas. Esse é, eu acho que, o papel principal. Novamente, nossos agradecimentos, Micaela, Dr. Luan, com a agenda tão corrida, tantos pacientes, mas conseguiram tirar um tempinho para falar de um assunto que é tão sério, tão emergente, mas de uma forma descontraída, de uma forma popular, que consiga alcançar, né, o máximo das pessoas e que elas consigam também buscar ajuda, buscar o atendimento e que as coisas se encaminhem bem e com esperança, né? E a gente encerra. Muito obrigado novamente a vocês que vieram, disponibilizou seu tempo. A todos que vão assistir a gente lá no YouTube, compartilhem esse vídeo, porque isso é mais uma ação de formiguinha, né, Micaela, para a gente poder chegar na sua casa. Você pode ouvir nas plataformas também de áudio esse podcast. E se você acha que alguém que você conhece precisa ouvir o que a gente conversou aqui, manda para ele o link também. Está aqui no YouTube, está nas plataformas. E estamos aqui também na Prefeitura, na Secretaria de Saúde de Alto Horizonte, sempre de braços abertos para receber a nossa comunidade. Muito obrigada, Andréia, também, ajudando aqui nesse podcast de hoje. E a gente se vê na próxima edição. Você participando da transformação, você acreditando na renovação, você trabalhando nessa construção, você confiando de todo o coração. Alto Horizonte, tá com a cara da gente. Alto Horizonte, tá com um ar diferente. Alto Horizonte, tá mais povo no jeito.